Olá pessoal, Joker aqui. Então, vocês já sabem como funcionam os meus vídeos e como funcionam as minhas lives também. Sabem que eu não sou um youtuber por excelência, nem sei gravar vídeos ou fazer edições, que eu sou apenas um caipira, uma pessoa normal que criou uma página que por algum tempo teve alcance e um número considerável de curtidores, né? Por exemplo, 20 mil curtidores é quase a população da minha cidade. Então, para mim, esse número é grande, embora que para muitas pessoas pode não parecer muito, ainda mais com esses números milionários que nós vemos hoje nas redes sociais, né? Um youtuber, para realmente ser relevante, precisa ter pelo menos 1 milhão de inscritos e tal. Mas para mim, essas foram grandes realizações. Eu estou aqui para contar a história da Quarto Mundo. Eu acho que a maioria das pessoas começaram a acompanhar Quarto Mundo recentemente, mas nós temos muitos curtidores que estão com a gente desde a primeira página criada há mais ou menos 2 anos atrás. E como isso funcionou? Quando a gente criou o Quarto Mundo, foi um susto para mim, para o Noturno e para minha noiva Estelar, que fomos os administradores originais que criamos a página. Porque a gente achou que não ia dar em muita coisa. Achamos que talvez tivéssemos 1.000, 2.000 curtidas, mas a gente conseguiu chegar a 5, a 10, a 15, até 20, até 25 mil curtidas até o Face derrubar a página. A Quarto Mundo atual, ela já seria a Quarto Mundo 6, se ela tivesse uma numeração, pois já caíram 5 páginas da Quarto Mundo. Quarto Mundo 1, Quarto Mundo 2, Quarto Mundo 3, Quarto Mundo 4, Quarto Mundo 5. Nós tivemos a página Quinta Dimensão, que caiu também. Tivemos a página Zona Fantasma, que acabou de cair. Tivemos a página Coisas que as colheres estragaram 1, Coisas que as colheres estragaram 2.0. Todas essas páginas caíram. Então, se fosse contabilizar o número de páginas que caíram, daria muito mais do que 5 páginas. Eu não contei aqui enquanto estava citando, mas sei lá, 8, 9 páginas caíram. A gente sempre conseguiu voltar e sempre com um bom alcance, né? Apesar de a gente sempre operar com 90% do alcance. Eu vou deixar alguns prints para vocês para mostrar a diferença que dá de quando a gente faz um post, de quando uma página, outra página, outro perfil quiba o nosso post e reposta ele. A diferença é gritante no alcance que a gente consegue na nossa própria página com o que outras páginas conseguem com o nosso conteúdo. Fora isso, sofremos várias restrições nas nossas contas pessoais. O meu Facebook pessoal, que tinha menos de 900 amigos, começou a sofrer várias restrições, sem pedido de comentar, de postar, de publicar. Restrições da página causaram bloqueios na minha conta pessoal. O meu irmão, que tinha uma conta desde 2011, uma conta que tinha marcações de amigos, tinha um post de aniversário, tinha relacionamento sério, foi excluída, acusada pelo Face de ser fake. Todos os perfis alternativos que eu tentava criar para contornar isso aí eram imediatamente excluídos pelo Facebook. De alguma forma eles tinham o nosso IP ou o número dos nossos celulares, ou até mesmo eles se guiavam pelos e-mails ou pelo navegador que a gente estava usando, não tem como saber, mas o fato é que tudo que a gente tenta fazer para contornar essas restrições que eles nos colocam acaba dando errado. Como se não bastasse tudo isso aí, a gente criou um site para postar notícias e fazer comentários e críticas sobre filmes e HQs e games e acontecimentos do mundo nerd, da cultura pop. E em menos de, acho que 2 dias, ele teve o AdSense bloqueado. Segundo o Google, a nossa atividade ela é ilegal, ela não tem credibilidade suficiente para receber anúncios do Google, sendo que eu gravei uma live onde eu abri ao vivo sites de filmes pirata, o que teoricamente é uma atividade ilegal, apesar de não ter nada contra, mas né, se for ver pela lei, é uma atividade ilegal e tinha anúncios Google nesses sites de filme pirata. Existem até sites pornográficos aí que eu não posso, acho que citar no YouTube, que possuem anúncios do Google, né? E muitas vezes eles, além de ter conteúdo pirata roubado dos sites pornográficos que são pagos, eles às vezes têm muitos conteúdos ilegais que esses sites pornográficos gratuitos não têm como administrar ou como fazer um controle, um filtro do que é postado lá. Então, existem muitos sites que eu acho que eu não posso citar, né, no YouTube o nome, mas que vocês conhecem bem, sabe? São feitos até meme com o nome desses sites aí.
de que eles possuem vários conteúdos relacionados a estupro, a pedofilia, a muitas coisas, e mesmo assim esses sites possuem anúncio do Google. O que nós vivemos hoje é que há um conglomerado do Big Tech, tá? Se vocês puxarem da memória, teve um caso que foi extremamente abafado pela mídia do Brasil, assim como todas as notícias que não interessam a eles, que vocês saibam, todas as notícias que não interessam para a mídia internacional, para os globalistas, para os esquerdistas, que os brasileiros fiquem sabendo, eles não traduzem ou não veiculam aqui. Tá? Declarações de artistas que são extremamente pesadas ou malucas, ou coisas estranhas sobre políticos e celebridades da esquerda, ou empresários ou financiadores da esquerda mundial, são todas ocultadas de vocês, porque eles sabem que o Brasil é um país que tem uma grande quantidade de pessoas analfabetas, pessoas que não falam sequer bem o português, que são ou analfabetos funcionais, né, que leem, mas não conseguem compreender, interpretar o texto que estão lendo. Então eles sabem que essas pessoas não falam inglês, que não vão de atrás dessa informação, que elas nem têm dinheiro ou recursos para buscar essa informação, mesmo aquelas que têm dinheiro para aprender ou para se informar. Os serviços oferecidos no Brasil são péssimos para quem quer aprender inglês ou outro idioma, vocês sabem bem disso. Mas enfim, se vocês puxarem da memória, como eu estava dizendo antes, vocês vão se lembrar do caso do Epstein. O Epstein foi um cara que denunciou que o Google fazia parte de um conglomerado de empresas, de um cartel de empresas da mídia, e que os resultados do Google, por exemplo, eram todos manipulados. Ele fez várias denúncias, mas aqui para o assunto desse vídeo, o que interessa é essa, de que o Google ele manipula os resultados. Aqueles resultados que aparecem na primeira, na segunda e na terceira página do Google não são os resultados aleatórios ou naturais ou os mais acessados, nem os mais corretos. São aqueles que interessam a esse conglomerado de empresas de Big Tech, que você tem acesso a eles. São os conteúdos que são convenientes para eles. Então o que acontece é que a gente vive num futuro distópico parecido com o que há no universo da Marvel. Há um futuro distópico na Marvel, no universo 2099, onde o Homem-Aranha lá do futuro, que é o Miguel O'Hara, que é até um Homem-Aranha bem legal e já tinha diversidade porque ele era de origem mexicana e tal, e não tinha chororô ou lacração nas HQs dele, fazia essa crítica às corporações. Era uma crítica dos anos 90, que tinham medo das corporações e da forma como elas vinham crescendo e tomando conta dos Estados Unidos. Eles acreditavam que essa era uma crítica feita contra o capitalismo. Eles só não sabiam que essas corporações se associariam ao governo e ajudariam o governo a impor medidas socialistas, né? Porque toda medida restritiva de liberdade, ela é em alguma medida socialista, né? Claro que existem limites na nossa sociedade que precisam existir, né? A polícia, a justiça, a moral impõem esses limites, e tudo bem que eu acredito como conservador, né? Eu não sou militante a favor da destruição do Estado, que existam coisas que podem ser cobradas pela sociedade como um todo, né? A liberdade não pode ser total. Se caso contrário, haveria um caos. Eu já expliquei isso quando eu falei sobre a liberdade de expressão e a pedofilia, por exemplo, que você censurar alguém de expressar sua pedofilia, seja por imagens ou palavras ou declarações, até para uma criança, é uma forma de censura. Então, mas na maioria dos casos, nos casos comuns, tirando esses casos extremos, esses absolutos morais extremos, eu acredito que não deveria haver esse tipo de restrições. Mas enfim, como eu estava dizendo, lá nos anos 90, eles não imaginavam que as companhias, as megacorporações, elas se associariam com os governos, os estados, principalmente os partidos esquerdistas e os políticos esquerdistas, para juntos controlar a população, né? Muitos aqui podem não gostar do Olavo de Carvalho, eu entendo isso, porque ele é um velho surtado, fala muita merda às vezes, dá pitaco sobre vários assuntos que ele não entende, acaba falando bobagem, mas eu gosto bastante dos livros dele de crítica social. E ele fez um comentário sobre o comunismo ou o socialismo moderno, onde ele fala que os caras esqueceram essa ideia de controlar a economia que tinham lá na União Soviética, que tinham que planificar a economia, estatizar a economia e tal. Eles pensaram assim, olha, não vou controlar a economia, eu vou influenciar ela.
né? Mas todo o resto eu vou controlar, ou seja, o sistema jurídico, a mídia, as empresas de entretenimento, os serviços públicos, as ONGs e todos os espaços possíveis, eles seriam ocupados por socialistas. Essa é uma teoria, né? Eu não estou nem inventando, não é teoria da conspiração. Antônio Gramsci, que foi um grande teórico marxista, né? Ele desenvolveu essa teoria justamente para explicar que a ocupação cultural de vários espaços dentro da sociedade era mais eficaz do que uma revolução, uma guerra, e que o domínio da economia, a estatização da economia. Então, essa é a teoria que está em vigência hoje, e ela ainda sofre uma influência de um outro pensador esquerdista chamado Herbert Marcuse, que ele pregou que, com o tempo, os trabalhadores e os pobres, que eram quem o socialismo defendia no início, ou dizia defender, pelo menos, eles deixariam de se interessar pela revolução, né, em derrubar o sistema, né, como eles falam, porque ele previu que o capitalismo evoluiria a tal ponto como a gente vive hoje, que mesmo uma pessoa pobre como eu consegue ter acesso a um celular, consegue ter acesso à internet, consegue ter acesso a redes sociais e atingir milhares de pessoas com a minha expressão, usando muito pouco de dinheiro, uma quantia minúscula de dinheiro, a gente consegue ter acesso a muito entretenimento, a muito conforto. Então, para a gente não interessa mudar o sistema capitalista, o sistema econômico vigente no mundo. Então, esse Herbert Marcuse pregou que a revolução, claro, isso eu estou falando aqui de forma extremamente reduzida, extremamente sintetizada para um videozinho de YouTube, né, de 10, 15 minutinhos. O Herbert Marcuse, ele defendeu que a revolução seria feita por pessoas que nunca se encaixariam no sistema, né? Ou seja, pessoas que sempre se sentiriam deslocadas dentro do mundo, não importa o conforto que haveria. E são pessoas como bandidos, pessoas como usuários de drogas, pessoas psicopatas, sociopatas com disfunções mentais, pessoas que são extremamente revoltadas, ou até os próprios jovens que têm essa sensação natural de deslocamento, de alienação do mundo quando passam pela adolescência, devido ao grande fluxo de hormônios que passa pelo cérebro deles e buga a racionalidade deles, a capacidade de analisar a realidade racionalmente. Então, essas duas teorias, a do Antônio Gramsci e a do Herbert Marcuse, conduziram para esse novo tipo de socialismo, onde eles ocupam todas as outras áreas e apenas influenciam na economia, fazendo uma associação com as megacorporações. E as megacorporações, em troca, elas ganham lobbies, né, de políticos que fazem, ia falar legislar, né, mas criam leis a seu favor, de forma que mantenham elas sempre no topo do capitalismo e travem as empresas, os concorrentes de progredir. E é isso, por exemplo, o que fazem com a Quarto Mundo, para evitar que a Quarto Mundo cresça, que a gente monetize, que a gente tenha muitos seguidores, que a gente evolua tecnologicamente os nossos recursos de produzir conteúdo, que a gente consiga, às vezes, viver e ganhar dinheiro disso. Eles nos boicotam de todas as formas. Em todos esses setores que a esquerda ocupou culturalmente e socialmente após as eleições de 2016, onde eles mais vão focar vai ser em dois pontos que parecem assim besta se eu falar, mas é a mais pura verdade. É na internet, nas redes sociais, eles descuidaram disso, né? Eles culpam as redes sociais pela eleição do Trump, do Bolsonaro, de vários políticos conservadores, o que é verdade, porque as redes sociais permitiram que as pessoas conservadoras se encontrassem, se articulassem, que se organizassem e que se mobilizassem. Então eles culpam as redes sociais por isso, eles querem regulamentar as redes sociais, controlar essa área, e o mundo dos games, porque houve um evento nos Estados Unidos chamado Gamersgate, onde vários jogadores de videogame, né, que no Brasil a gente chama de gamers, né, se revoltaram contra a corrupção jornalística no meio gamer e começaram a denunciar essa corrupção jornalística, a demonstrar com fatos toda a sujeira, a podridão, as ligações obscuras que haviam no meio jornalístico, e isso acabou se estendendo para outras áreas do jornalismo e criando, de certa forma, ou ajudando bastante a impulsionar essa descrença, essa grande falta de credibilidade que a gente sente com relação ao jornalismo hoje. E tudo isso culmina na situação que a gente enfrenta na Quarto Mundo, de restrições, de sermos bloqueados, de não termos alcance, de operarmos sempre com
no máximo 10% do alcance que a gente deveria ter, de sermos excluídos, apagados constantemente, fora os haters, os gados, as pessoas alienadas pelo sistema, que quando vem a gente expressando a nossa opinião, denunciam a nossa página, tentam nos derrubar, pessoas que são emocionais em excesso e que já foram dominadas por esse sistema aí. Bom, estou fazendo esse vídeo porque foi um dos últimos recursos que me sobrou para me comunicar com vocês, já que está cada vez mais difícil eu conseguir fazer posts na página. A maioria dos posts caem ou são censurados por fake news, ou os nossos perfis são bloqueados, e a gente tem que encontrar mil formas, mil maneiras de tentar contornar isso. E aqui no YouTube, apesar de que eu sei que aqui ainda existe uma censura enorme, como a gente é pequenininho aqui, a gente ainda não chamou atenção, eu consigo me comunicar com vocês com maior liberdade, tá? Por favor, não leve. Eu estou gravando isso aqui do microfone do meu celular, tá? Não tenho microfone, captação de som. Eu produzo as coisas de uma forma bem espontânea, mas com poucos recursos. Então, né, me poupem das críticas aí, da qualidade do som e tal. Mais para frente, conforme a minha situação financeira melhorar, eu vou investir na questão do equipamento, mas no momento eu tenho que atuar com o que eu tenho, e são equipamentos, e são recursos limitados. Tá? Eu agradeço a compreensão de vocês, a atenção de vocês. Estou aqui para contar a história da Quarto Mundo e fazer um pouco dessa reflexão junto com vocês. Tá? Peço que compartilhem esse vídeo, mostrem para os amigos que têm alinhamento ideológico junto com vocês. E é isso aí. Fiquem com Deus e forte abraço.